Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste. Olá, transformadores, tudo bem? No evangelho de hoje eu queria chamar vocês para refletir um pouco sobre um assunto que causa desconforto na gente, mas que deve ser visto como uma forma de despertar, né? Porque o tempo, ele passa, ele tá passando sempre, e vai sim ter um momento final ali, um momento de separação definitiva, de escolha eterna. E assim como ontem, Jesus nos conta mais uma parábola sobre o reino dos céus. E na de hoje ele compara uma rede que é lançada ao mar. Mas essa rede, ela não escolhe, ela não separa os peixes, ela acolhe. E ela acolhe peixe de todos os tipos, de todos os lugares. E somente quando ela está cheia é que vai acontecer a separação. Os bons são guardados, os maus são descartados. E para entender melhor, vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Minha gente, e nós somos esses peixes, né? Que somos colocados dentro da rede de Deus. E ninguém fica de fora. A nossa vida com Deus é isso. Nós vivemos num tempo do arrasto, do movimento, do dia a dia. E que tudo se mistura, né? O bem, o mal, justiça, injustiça, amor, indiferença, fé e superficialidade. Mas vai ter um momento de separar. E quando Jesus fala desse momento, não tem como deixar de ser duro, né? Porque ele fala do fim dos tempos, fala de julgamento, fala de escolhas definitivas. Então nós devemos sempre nos perguntar qual é nosso lugar hoje. Porque é hoje que se decide o amanhã, que será eterno. Mas olhando para a nossa vida, dentro da igreja, fora da igreja, será que nós agimos como um peixe que será lançado fora ou um que será guardado no reino? Jesus também nos fala da fornalha de fogo, fala de choro e ranger de dentes. A imagem assim incomoda, mas é porque tem que incomodar. Isso é para o nosso bem, porque o evangelho, ao contrário do que muitos usam, ele não pode ser usado para anestesiar a nossa consciência. O papel do evangelho sempre vai ser nos chamar à verdadeira conversão. Só que também é bom ficar calmo, porque não deve ser usado também para julgar. Até porque Jesus diz isso não para nos condenar, mas para nos alertar. Deus, Jesus, quer nossa amizade. E como um amigo que ama, ele nos chama sempre para escolher o bem, escolher o reino, escolher a vida. E como hoje nós fazemos memória a Santo Inácio de Loyola, o testemunho dele foi de um homem que viveu o orgulho, viveu o luxo, viveu a busca pela glória humana, até que quando ele foi ferido em batalha, ele escutou Deus o chamando. E ele teve a coragem de mudar de vida. Santo Inácio, ele nos ensinou algo que faz conexão com o evangelho de hoje,
que é discernir os espíritos. Isto é, saber perceber aquilo que nos leva mais perto de Deus e aquilo que nos afasta dele. O tempo do discernimento. Porque no dia a dia nós somos como peixes que nadam nesse mar de opções. Mas há caminhos que nos levam para a rede da graça e caminhos que nos afastam do Senhor. E discernir, minha gente, é aprender a se perguntar se o que eu faço da minha vida tem sabor de eternidade. Se busco isso ou se eu estou deixando a palavra de Deus me moldar ou a cultura superficial da nossa época. Jesus termina o Evangelho dizendo que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isso é belíssimo, porque no cristianismo ele não é apenas tradição, a tradição morta, nem modismo superficial. Ele é tradição viva, que acolhe o tesouro da palavra, dos santos, da doutrina, da Eucaristia, mas também sabe ler os sinais do tempo e viver o Evangelho hoje, sempre com inteligência, com coragem e criatividade. E Santo Inácio foi mestre nisso. Ele fundou a Companhia de Jesus, ele ensinou a amar e servir a Deus em tudo, nas grandes e nas pequenas escolhas, nos estudos, no trabalho, no silêncio, na oração. Ele ensinou o lema: em tudo amar e servir. Transformadores, essa reflexão hoje ela não deve ser vista como uma ameaça, mas um convite, porque Jesus nos ama tanto que sempre nos fala a verdade. Há um juízo, sim, há um céu e há um inferno, mas Ele quer e anseia que todos estejam no seu reino. Enfim, a rede foi lançada e você está dentro dela agora. Então, cabe a você decidir se vamos ser levados pela corrente do mundo ou se vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme em peixes bons, em filhos do reino. Não vivamos como se tudo fosse provisório. Vivamos como quem ama, como quem escolheu o reino, pois sabe reconhecer o valor da eternidade. E que, como Santo Inácio, possamos repetir em cada escolha nossa: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo é vosso. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça. E isso me basta. Paz e bem.